João 9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Obrigado, Felipe. 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, para quem não leu, não conhece Apocalipse, esse foi o último livro escrito, inspirado por Deus, lá no templo da igreja primitiva. É um livro considerado profético, muito difícil de ser lido, porque ele tem muita simbologia, muita representação, como o nome diz, profecias. Então, algumas coisas estão escritas, muitas coisas estão escritas, que nós imaginamos o que pode ser, mas nada garante que seja. Então, é por isso um livro polêmico. Alguns teólogos falam uma coisa, outros teólogos falam outra coisa, e pastores e pastoras, pregadores falam milhões de coisas sobre este livro. Então, realmente é difícil. Então, eu sempre recomendo, numa leitura de Novo Testamento, ou da Bíblia toda, primeiro você lê os Evangelhos. E, para mim, eu também indico que você lê o Evangelho ao contrário. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu recomendo que você leia o contrário. João, Lucas, Marcos, Mateus. Porque o João apresenta a Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Libertador. E é o que nos interessa. Lucas nos apresenta Jesus como aquele que serve, como aquele que cuida, como aquele que trata. Marcos trata dos milagres, das curas, das coisas extraordinárias.
Mateus trata da lei. Por que que Jesus pode ser considerado o Salvador? Onde está escrito isso? Onde diz que Jesus é o Filho de Deus? Traz até a genealogia, comprovando que ele é filho de rei. Então, mas Mateus é muito baseado no Antigo Testamento. E os termos ali utilizados foi voltado para os judeus, então é difícil de entender quem não conhece muito bem. Então, você lendo o Evangelho ao contrário, fica legal. Depois você lê Atos. Atos conta a história do surgimento da igreja. Depois você tem as cartas. Cartas são instruções, consolo, orientações, ajustes que os apóstolos davam às igrejas que estavam sendo formadas e crescendo. E aí, por último, nós vemos esse Apocalipse, que vai falar sobre o que poderia vir no futuro, o que vai vir no futuro. Mas é bom de se ler, mesmo que dê medo. É bom ler que tenha medo. Porque se você tiver medo, você vai dizer o seguinte: só Jesus para me socorrer. Não foi isso que nós cantamos? Nós clamamos ao Senhor. Então leia, fique com medo e clame a Deus: Senhor, me livra disso. Me livra da coisa ruim, me livra da coisa do mal. E aqui está João, que é o apóstolo João, aquele a quem Jesus mais amava, fala os versículos, onde ele estava muito próximo de Jesus. Aquele amigão mesmo, aquele discípulo que andava com Jesus em todas as situações. Estava junto com a família de Jesus, tanto que quando Jesus estava na igreja, na cruz, falou: João, está vendo quem está aí? A minha mãe, Maria, cuida dela. Então tinha uma afinidade muito grande. Então João foi aquele discípulo ou aquele apóstolo do amor que tentava transmitir essa fraternidade entre os que aceitavam Jesus. Mas vocês sabem, vocês vão ver no livro de Atos, que houve uma perseguição contra os cristãos, perseguindo aqueles que diziam que queriam ficar com Jesus. Falamos no domingo que a perseguição ainda existe, não física como naquele tempo. Hoje é emocional e espiritual. Nós estávamos orando na célula de homens, porque alguns não puderam vir, porque trabalho, cansaço, estão desmotivados, estão desanimados, e sabemos que muitas coisas são espirituais. Alguém fica doente, alguém passa mal, aí não tinha dinheiro, aí esqueceu. Então são essas perseguições que nos afastam da casa de Deus. E João passou por tudo isso, a ponto de ser preso. Nega Jesus e você fica livre. Só que João não quis negar a Jesus. Para de falar de Jesus. João não parou de falar de Jesus. Então ele foi preso e colocado numa ilha de prisioneiros, difícil de fugir, de sair dali, onde tinha todo tipo de bandido, criminoso. E ali, onde ele orava, clamava a Deus, né? Ele tinha até notícias das igrejas, que as coisas iam e vinham, e ele então, em determinado momento, ele começou a ver coisas. E, por causa do oculto, irmã Sueli, muitos crentes não se aprofundam em Deus, porque têm medo do que podem ver. As coisas espirituais que são ocultas, às vezes assustam. Lá no Antigo Testamento fala que o profeta, ele andou até entrar no rio, aí molhou o calcanhar, aí Deus falou: continua andando, aí molhou a canela, continua andando, molhou o joelho, a coxa, a cintura, e o rio batendo. A água, né, tem força. Quem consegue ficar no meio de um rio com água forte? No mar não dá, porque tem a onda, mas no rio também a correnteza é forte. O chão, né, o fundo do rio é liso, escorrega, ele estava na cintura. E Deus fala: continua andando mais um pouco, e vem no peito.
E agora? Continua andando. Então, tem muitos cristãos que têm medo disso, preferem ficar na sua zona de conforto. Mas aí Deus continua falando, continua entrando. Está no pescoço. Está difícil ser crente. Está difícil seguir o Evangelho. Está difícil ser decente, ser honesto, ser firme na família, família unida. É difícil. Mas aí Deus dá a última instrução. Mergulha no rio. Mergulha na palavra de Deus. E aí ter coragem. Porque a gente vai achar que nós vamos achar que vamos morrer. Vamos nos afogar. Vamos ver coisas que eu não quero ver. Não quero escutar coisas que eu sei que Deus vai me falar. Mas Deus fala, entra, mergulha, porque é o melhor para você. Porque quando você estiver lá dentro da água, dentro da palavra, aí você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Quem quer ser liberto aqui? Liberto de quê? Da dívida, dos problemas, da confusão, do ódio, da raiva, do inferno, das doenças. Ele é esse tipo de liberdade. Tudo que eu precisar é o que ele vai oferecer. Como João não quis largar Jesus, ele foi preso, colocado naquele lugar, mas ele não desistiu. Diga, eu não vou desistir. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. É difícil? É sim, mas ele garante. E vai nos mostrar coisas que a gente nem imagina. Hoje nós lemos, mas naquele tempo, quem viu o que João viu? Lá atrás, anos atrás, tipo 1500 anos antes, 1000 anos atrás, Ezequiel viu alguma coisa, Zacarias viu alguma coisa, Isaías viu alguma coisa, Daniel viu algumas coisas. Mas do jeito que esse João viu, o negócio foi horrível. E ele estava ali orando, quando de repente diz aqui o texto, no dia do Senhor. Quem pode me dizer o que é isso, no dia do Senhor? Que dia é esse, no dia do Senhor? Não. O dia do Senhor para os judeus era o sábado, que era o dia que não se fazia nada para ir ao templo para adorar o Senhor. Ele não tinha templo porque estava preso na ilha, no presídio. Então ele ficava no quarto dele, ou na cela dele, ou no canto lá qualquer, e ali no sábado ele buscava Deus. Para nós hoje, o dia do Senhor é quando? Domingo. Então, são dias que nós separamos para estar com Deus. É claro que todo dia é dia do Senhor, mas marcamos o encontro com Deus, particularmente aqui na Igreja Mais Vida, aos domingos, que é o primeiro dia da semana, e quarta-feira também, e também na célula que temos de homens, mulheres, jovens e adolescentes. Glória a Deus. Mas são compromissos que nós temos. Mas no dia do Senhor, ele estava orando ao Senhor. Então, quando você busca o Senhor, mergulhado na água, mergulhado na palavra, você vai ser tocado pelo Senhor. Porque ele viu que, por trás de mim, ouvi uma voz. Imagina um susto. Estou ouvindo uma voz. E nós aqui no culto, ouvimos vozes. Sim ou não? Eu ouço. Quem mais aqui ouve voz? Do ministro de louvor, dos instrumentos, da palavra de oferta, um testemunho maravilhoso como esse, uma pregação. Tudo isso são vozes que eu não espero. E, de repente, João ouviu e achou que era um colega de cela. Mas diz aqui que ele ouviu uma voz diferente. Uma voz como uma trombeta. Aí assusta. Como é que é trombeta? A gente não tem que fazer um coral aqui de sopro, né? Para saber o que é. É um negócio assim, para quem conhece futebol, vuvuzela. Vuvuzela.
aquele barulho chato, né? Aquele bem alto, buzina. Vamos que, de vez em quando tem temporal, aqui na comunidade toca, né, a sirene. Alguma coisa assim parecido. Foi essa voz que João ouviu. E aí ele ouviu e falou, escreve no livro. O cara nem se apresentou. Ouviu a voz dizendo, escreve no livro. Já pensou, gente? Sabe por quê? Porque Jesus não tem que se apresentar para nós. Ele é Deus. Nós é que nos apresentamos a Ele quando começamos o culto. Irmã Solange, dobramos o nosso joelho, quem pode, baixa a cabeça, ora, se apresenta a Deus. Pede perdão pelo pecado do dia, da semana, do mês, do ano todo, para ficar livre de toda acusação. Aí ele se apresenta, mas ele não precisa se apresentar, ele só vai aparecer. Mas a diferença é que ele só aparece para quem está buscando ele. Quem não busca, ele não aparece. A não ser pela misericórdia, pela graça, ele vai alcançar de algum jeito. Mas o propósito de Jesus é só aparecer para quem chama ele, ou chama. Para quem o invoca, como diz a Bíblia. Para quem ora, quem intercede. É a música que cantamos mais uma vez, né? Clama. Quando a gente clama, ele aparece. Não do jeito que a gente acha, ele vai aparecer do jeito que ele quer. Aqui, no caso, ele aparecer por trás de João, com essa voz estrondosa, e dizendo assim, escreve. Por que escreve? Porque João devia ter memória curta, né? Assim como nós. O ser humano esquece rápido. Você imagina numa situação de sofrimento que ele passava, que ele diz antes, sou companheiro de vocês no sofrimento. Sofria agonia, aflição, talvez saúde, que ele aqui já estava com a idade avançada, fome, sede, frio, calor, era sofrimento. Então, o sofrimento faz com que a gente esqueça as coisas boas. Então, quando você estiver na presença de Deus, anote de algum jeito. Eu acho tão legal quando os irmãos anotam, escrevem as coisas na Bíblia, trazem um caderninho, melhor ainda se depois reler, né? Porque isso nos traz memórias das coisas que Deus já fez conosco, porque o sofrimento do dia a dia vai fazer, normalmente, com que a gente esqueça as coisas boas que passaram. Nós que já temos filhos grandes, temos que fazer uma luta muito forte para nos lembrarmos dos momentos de criança, de adolescente, que vai passando. E hoje, muitas vezes, nós tomamos atitudes pelo que está acontecendo agora. Lá atrás, me abraçou, me beijou, deu presente, deu carinho para mim e tal. Mas agora, o que está me afligindo? É isso que vem à nossa mente, vem ao nosso coração. Então, quando você tiver foto, relembre bons momentos. Tiver escrito, relembre, guarde lembranças para lembrar dos bons momentos. Assim como os casados. Namorou legal, noivou legal, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, está tudo maravilha. Aí começa a acontecer conflitos, só lembra do agora, não lembra dos tempos. Isso é natural do ser humano. Por isso que aqui ele fala, escreve. Escreve o que eu vou te dizer, mas tem um propósito. Não é só para você ser edificado, não. É para você falar para todo mundo que está à volta o que vai acontecer. E ele diz aqui, olha, escreve e envia para as 7 igrejas. Assim como nós aqui temos no Rio dezenas de igrejas, na mesma cidade, no mesmo bairro, lá naquele tempo, a igreja era por cidade. Então, aqui Jesus aparece para João, e João era um apóstolo, e debaixo dele, da autoridade espiritual dele, estava todas essas cidades, por onde ele já havia passado, por onde ele já ganhou muitas pessoas, por onde ele cuidou, tratou, né? Ele
edificou, ensinou, consolou. Então, ele conhecia aquelas pessoas todas, então ele iria enviar cartas com alguma coisa que esse ser aqui, que esse Jesus estava aparecendo e contando para ele. Só que mesmo assim ele estava assustado, porque essa pessoa que ele viu estava entre 7 candelabros. Tá? Candelabro é isso aqui, tá, irmãos? Só que era, pelo tabernáculo, o candelabro media em torno de 2,5 metros, 2,40 metros, quer dizer, bem mais alto do que eu. Imagina 7, um do lado do outro. Cada um disso daqui é uma lamparina, uma vela, uma chama que ficava aqui. Então, você imagina um lugar com 7 negócios desse de ouro, todo aceso, e um ser que apareceu ali no meio daquele negócio. E esse ser, ele tinha cabelos brancos, dos olhos saía como faísca de fogo. Dá para assustar. E dá vontade de sair correndo. Só que aqui, João não precisou sair correndo, porque ele já estava chamando por Jesus. O susto foi de ter um impacto de começar a ver. Mas ele entendeu que era Deus. Se você tem experiências com o Senhor, você vai ver coisas diferentes, mas não vai se assustar, porque o Senhor é todo-poderoso. Diz aqui que ele não se aguentou em pé, mas não por causa do susto, foi por causa da presença de Jesus. A presença do Senhor nos faz cair, nos faz derrubar. Né? Acho que às vezes a gente está no culto, a adoração está tão gostosa que, sabe, cada um tem uma reação, cada um tem um jeito de ser por causa do poder de Deus. E tinha um roupão todo branco que ia até lá embaixo, um cinto de ouro. Então João entendeu: esse é o meu Deus, esse é o meu Salvador. Mas se ele está mandando escrever, eu vou escrever. E se ele está falando que é para escrever para as igrejas, eu vou escrever para as igrejas. Então, vamos botar ali na tela. Já está lá? Muito bem. Eita, está muito apagado, né? Tem uma outra aí, bota outra, por favor. Essa, isso. Está dando para ver aí? Deixa eu apagar aqui a luz ainda. Ficou melhor agora? Então, sobe mais um pouquinho. Pode subir a imagem, pode subir a imagem. Sobe, não, subir, só subir. Diminui o zoom. Mais, pode subir. Diminui o zoom mais um pouco e sobe. Para a esquerda, joga para a esquerda. Mais para a esquerda, para cá, para cá, para cá. Para quem não sabe a esquerda, para cá. Dá para puxar, não? Foi ao máximo? Aí tá bom. Estão vendo aqui, ó. Aqui é Jerusalém, que a gente lê muito no Novo Testamento. Aqui está o Egito, onde o povo dos hebreus ficaram escravizados e fugiram, saíram daqui. Aqui é Jerusalém, onde estava a igreja, Jesus, os apóstolos e tudo. Aqui está Tarso, Paulo de Tarso. Ele morava aqui e veio para cá, voltou para cá, estudou, veio para cá. E aí, quando se converteu, então é que ele começou a pregar para esta região. Não somente Paulo, mas também Pedro, Marcos, Lucas também, João também. E essas aqui são as igrejas para o qual Jesus pediu para João escrever as cartas. Estão aqui, ó. Pátimos, aqui é onde ele estava aprisionado, era uma ilha, bem longe de Jerusalém, para vocês verem como que os apóstolos trabalhavam, andavam. E às vezes nós ficamos com preguiça de pegar um ônibus para ir para a igreja. Às vezes a gente não quer gastar um transporte, porque é caro, é longe, eu estou cansado. Olha quanto que eles andavam para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Está entendendo como que para nós é tudo mais fácil? Né, irmã Solange?
Mas Solange está aqui, volta para casa a pé. É corajosa, a gente tem que levá-la como exemplo. Então, ele estava aqui aprisionado e começou a escrever para essas igrejas. Éfeso, lê para mim aí. Éfeso, Esmirna e Laodiceia. Então, continuando lendo o livro de Apocalipse, vamos mostrar logo o outro antes? Também dá para ver a outra imagem? Acho que está maior, está vendo aqui? Pátimos aqui embaixo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui é a Ásia. A Ásia tem a Europa, a Ásia Menor é um pouquinho aqui do lado, mas pertinho ali da Europa. Amém? Deu para se situalizar? Então, para esses lugares, cada ponto daquele era uma igreja. E Jesus falou, escreve para estas igrejas. E lá no versículo 19, versículo 20, diz assim, este é o mistério das 7 igrejas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo é simbologia? Tudo tem uma representação. Então, aqui Jesus já deu um exemplo. Cadê aqui a minha cola? Está aqui desse lado. Jesus aqui já deu uma explicação. Porque não estava escrito, né, pastora Simone, que uma estrela é um anjo. Mas Jesus já deu uma explicação. Então, por mais que para nós as coisas pareçam ocultas, Jesus sempre vai nos esclarecer. O que eu preciso saber, ele vai dizer para nós. O que tem a ver estrela, candelabro? Não, de imediato, nós talvez não entendamos, talvez você não entenda a pregação, ou o estudo bíblico da EBD, mas se você se aprofundar, se você mergulhar no rio, você vai acabar entendendo. E aquilo que te assustou, não vai assustar mais. Muito pelo contrário, você vai se alegrar, porque Jesus foi tão bom contigo que ele te ensinou e ele te mostrou. Então, aqui, quando Jesus fala assim, escreve para as igrejas, as 7 igrejas, a partir do capítulo 2, tem os textos para cada igreja. Então, cada carta dessa, primeiro Jesus se apresenta e fala sobre aquela igreja. Depois, Jesus faz um elogio. E nós temos visto e temos tido muito cuidado de não nos contaminarmos, porque a tendência nossa, principalmente aqui no Rio, é apontar os defeitos das igrejas. Temos que ter muito cuidado com isso. Aqui Jesus começa elogiando, mas também depois dá uma repreensão, porque todas as igrejas tinham um ponto fraco, tinha uma coisa ruim, mas primeiro Jesus elogia. Então, o que a gente aprende disso? Não julgar. Não julgar igrejas, não julgar pastores, pastoras, dirigentes dessas igrejas, não julgar os outros irmãos de outras igrejas. Não cabe a nós fazermos isso. O Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que faça isso. O que nós temos que fazer é elogiar. A apóstola disse, se você está aqui, é porque você está vivo. Se está vivo, tem esperança. Então, lá na outra igreja, aquela igreja errada, estão vivos, lá também tem esperança. Se nós aqui temos defeito, que é as igrejas, então a nossa igreja também tem defeito, assim como as outras têm. Então, o nosso teto é teto de vidro, que a gente falava antigamente, né, pastora Ângela? Eu tenho um teto de vidro. Se eu jogo pedra no telhado dos outros, alguém pode jogar pedra no meu telhado e quebrar o meu telhado, vai ser um prejuízo. Então, é melhor só elogiar.
Só falar coisa boa. A Igreja Universal tem defeito, tem problema? Tem. Mas é o que eu vejo passar todo domingo à tarde evangelizando. É o que eu vejo distribuindo sopão. É o que eu vejo fazendo ação social. É o que eu vejo fazendo um monte de coisa que outras igrejas, famosas, grandes, não fazem. E aí? Aquela outra igreja só canta. Tá, e aquela outra que não canta? E aquela outra só liberta, só tem culto de libertação. Tá, quem precisa de libertação vai para aquela igreja. Aquela igreja lá tem fulano fez. Fulano fez, mas foi Jesus que fez? Foi fulano que fez. Não foi Jesus, então eu não vou condenar a igreja porque Beltrano e Ciclano fez coisa errada. Não compete a mim, não compete a você falar de outras igrejas. O próprio Jesus, se você for lendo, e nós vamos falar alguma coisa nos próximos dias, de cada igreja apontava uma situação, apontava um momento, apontava uma época do cristianismo na história. E está no livro de Apocalipse para que nós hoje entendêssemos como que as coisas acontecem. Para João, era oculto, era mistério, mas para nós não é mais, porque já aconteceu. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, nós vamos estudar para frente. Jesus fala para eles voltarem ao primeiro amor. Foi a primeira época da igreja de Jesus Cristo. Por causa de quê? Das perseguições. A perseguição oprimia. Então deixava de ir ao culto, deixava de ser honesto, mas estava na igreja. Antes evangelizava, agora não evangeliza mais. Antes cantava, agora não canta mais. Antes lia a Bíblia, agora não lê mais a Bíblia. Antes orava com mais fervor, agora não ora com mais fervor, porque as coisas estão difíceis de acontecer. Então, a primeira carta a Éfeso diz assim, volta ao primeiro amor. Lembra quando você foi curado e você agradeceu muito a Deus? Lembra que quando se separava um dízimo e oferta com alegria, com paz, e entregava na igreja? Por que você não faz mais isso? Lembra que você tinha uma Bíblia que você lia todo dia? Por que agora você não lê mais? Lembra que você convidava uma pessoa, várias pessoas para ir na igreja? Por que você não convida mais? Então, volta ao primeiro amor. Aquele tempo em que você conheceu Jesus, viu como era bom, mas o diabo tirou muita coisa de você. Então, tome cuidado e receba, essa motivação do Senhor Jesus. Volte ao primeiro amor. Eu falo para os meninos aqui, time que está ganhando, não se mexe. Se por acaso mexeu e perdeu, volta para a escalação anterior, quando estava ganhando. Disse quanto ganhou, né, Felipe? Deu certo e eu parei de ganhar, então eu que mexi em alguma coisa. Não foi Jesus que mudou, não foi a igreja que mudou, fui eu. Então, eu vou voltar como eu era antes. A igreja de Esmirna diz o seguinte, a orientação de Jesus, suportar as tribulações. Ser crente é muito difícil. É mais fácil não ser crente. Eu posso beber, posso fumar, posso transar à vontade, posso drogar, posso mentir, posso fazer um monte de coisa, não tem ninguém me acusando, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E aí é que está o engano. O irmão Felipe está até falando que evangelizou, e o rapaz disse, como é que eu consigo parar de fumar? Quem que está preso? Quem está na igreja ou quem está fora da igreja? Quem está com Jesus ou quem está sem Jesus? Porque sem Jesus não consegue parar o vício. Com Jesus, não usa o vício porque não quer. Isso que é liberdade.
não mente porque não quer mentir, tomou a decisão. Não magoa porque não quer magoar, ou pelo menos tenta não magoar. Sem Jesus, que se dane todo mundo. Vou fazer o que eu quero. Fique triste ou não fique triste. Aí eu quero parar de magoar, mas não consegue. Quando vai ver, já falou. Quando vai ver, já magoou. Então, quem é livre? É quem está, entre aspas, no mundo ou quem está com Jesus. Estar com Jesus é tribulação. É luta, é guerra, mas o Senhor diz, suporte, porque essa tribulação vai gerar em você tantas coisas boas, que no final você vai dizer assim, vale a pena ter passado por aquela tribulação. Para a igreja de Pérgamo, ele diz assim, persevere na fé. Está vendo que uma coisa vai ser, primeiro amor, suportar, agora perseverar. Perseverar o que é ir até o final. Na série dos homens nós falamos sobre planejamento. Né? Então eu planejo, tenho um plano, tenho um projeto, tenho um sonho. Então vá até o fim com fé. Parece que não vai dar certo, mas eu vou continuar. Em algum momento Deus vai me abençoar. Pode demorar ou não, mas eu vou perseverar. Insistir. E a bênção e a vitória vai vir. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Tiatira diz assim, voltar primeiro, suportar a tribulação, perseverar na fé. Tiatira, fugir do pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos tira da presença de Jesus. Não é o irmãozinho, a irmãzinha que fez errado, não é a igreja que é ruim, não é não sei o quê, cheio de falha, não é isso que nos tira da presença de Deus. É o pecado. O diabo sabe disso. Então, se eu já sei de alguma coisa que é pecado, que é errado, aqui o Senhor Jesus fala, foge disso. Não fala para confrontar. Enfrentar o pecado. Não. Se você enfrentar o pecado, você vai cair no pecado. Aquilo que você já sabe que Deus não se agrada, se aparecer na sua frente, não tenta discutir nem conversar com ele. Foge. Tem que se afastar. Até que você tenha o domínio e aquele pecado não te aflija mais. Aí sim. Ok? Eu lembro que no início, né, a apóstola sabe, eu bebia, né? Então os colegas do trabalho chamavam. Vamos lá. Porque eu sei que se eu fosse lá, hoje, quer dizer, hoje não, depois de um tempo, sento, então aí, não quero um refrigerante mesmo, quero um suco. Não me afeta em nada, o cheiro não me afeta em nada, não me perturba em nada, mas naquele tempo perturbava. Então, o melhor é fugir mesmo. Assim como José fugiu, né, do ataque lá daquela mulher. Igreja de Sardes, buscar o verdadeiro avivamento. Tá? Essas igrejas, na história do cristianismo, foram acontecendo desde aquele ano 90, que foi escrito, até os dias de hoje. São épocas. Não vamos estudar aqui que épocas são essas, tá? Não vale, esse tipo de coisa não nos interessa. Mas aqui a igreja de Sardes, a orientação é buscar o verdadeiro avivamento. O que é o avivamento? Não ser religioso. Fale com quem está aí do seu lado aí, não seja religioso, porque você não vai ganhar nada. Vive pela tradição, pela doutrina da igreja. Não pode branco, não pode amarelo, não pode preto, não pode... tem que ser assim, tem que ser assado. Não, mas usos e costumes não levam ninguém para o céu. A gente dava aula para novo convertido, e falava, olha, não sei o que... Olha, aqui é o seguinte, aqui mulher não pode usar calça comprida, nem pintar cabelo. Mas a igreja ali do lado pode.
Você tem escolha. Se você quer continuar usando, lá atrás, já tem 35 anos isso, né? Hoje não é tanto assim, mas lá atrás, né, não podia, na igreja que a gente congregava, não podia. Cabelo vermelho de jeito nenhum, não podia, não, entendeu? Assim, ombrinho de fora, não podia, não, entendeu? Não podia. Mas na escola, brinco, né, pintura, não podia, não, entendeu? Aí, homem, não podia bermuda, né? Jogar bola, futebol, praia, não podia essas coisas, não. Mas eu, como professor para novo convertido, olha, aqui é assim, se você decidir ficar assim, vai precisar se enquadrar. Mas se você não quer trocar essas coisas, se você acha que isso é importante para você, vai naquela igreja ali da esquina, que é uma bênção maravilhosa, é legal. Tu quer que eu te leve lá? Eu te levo. Porque o importante é estar com Jesus. Não é o cabelo, a roupa que vai me tirar do inferno e botar no céu. Não vai fazer diferença. Agora, é claro que a palavra de Deus haja decentemente. Que tem muitas mulheres na igreja evangélica, protestante, gospel, que estão seminuas. Roupa transparente. O seio desse tamanho. A Bíblia fala de ter decência. Então, é aquilo que eu falei do telhado de vidro. Às vezes a gente fica usando de lá, mas aqui está pior. Então, é esse tipo de coisa que fala do avivamento. Avivamento, numa época da nossa vida, que se nós deixarmos, nós entramos numa religiosidade que nos impede de ver a glória de Deus se manifestar sobre nossa vida. A gente vem para a igreja, acha que é tudo igual, todo culto é igual, é apenas a pregação, a gente não sente nada de diferente. A gente não sente mais aquilo que a gente sentia no primeiro amor. Então, se por acaso você está nesse momento assim de eu vou porque eu tenho que ir para a igreja, eu sou da igreja, eu sou de Jesus porque é o melhor para mim, então o Senhor está te falando hoje. Entra no avivamento. O que é avivamento? É buscar a profundidade de Deus. É buscar ter experiências espirituais com o Senhor. Isso é que interessa. A igreja de Filadélfia servia ao próximo com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a religiosidade nos transforma numa pessoa chamada legalista. Não fez como tem que fazer, está em pecado, está errado. Não, eu não vou ajudar porque é um vagabundo, é uma vagabunda. A gente começa a julgar e eu deixo de ajudar uma pessoa que está necessitada. E Jesus falou, olha, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. Então, se Jesus serviu os necessitados, nós também devemos servir os necessitados, independente de posição social, posição financeira, gênero, sexo, cultura, cor de pele, não importa quem seja. O que importa é que Jesus ama essa pessoa. Se Jesus ama, eu também devo amar. Deus não faz acepção, e nem nós devemos fazer acepção. Ok? E a última igreja, Laodiceia. Dizem os pregadores e os teólogos aí que é a fase que nós estamos vivendo. A fase horrível da igreja cristã na história da humanidade. Nessa igreja diz assim, a orientação de Jesus, seja fervoroso espiritualmente. Vê que foi um processo, né? Buscar o verdadeiro avivamento, porque está na religiosidade eu deixo de amar as pessoas, deixando de amar as pessoas, eu perco essa intimidade com Jesus, perco esse contato com o Senhor. E Jesus diz para nós, seja fervoroso na espiritualidade, porque hoje
Muita gente conhece Bíblia. Mas Solange, poucos que têm a coragem de dizer assim, eu não conheço. Quem diz assim, eu não conheço, eu não sei, para mim é corajoso, corajosa. Porque reconhece o seu posicionamento. Mas muitos já estão na igreja há 10 anos, 5 anos, 20 anos, não têm coragem de falar isso. Mas conhece a Bíblia. Mas não vive como o que a Bíblia diz. Então, na verdade, não conhece. Conhece as histórias. Conhece a história de Jonas, conhece a história de Davi, conhece a história de Esté, conhece a história dos apóstolos, dos discípulos, mas viver esse fervor espiritual. E nós tivemos a escola de ministérios, que são os dons, os milagres, o socorro, o evangelista, o mestre, viver esse fervor, onde a irmã vê aqui tão graciosa, alegre, feliz, porque o Senhor está mudando a história da família. Não é só dela, não é só egoísmo eu. Quem está à minha volta está sendo abençoado. E por que a família está abençoada? Porque ela está fervorosamente, espiritualmente buscando o Senhor. E está colhendo bênção. Da Igreja Mais Vida, nós podemos dizer que a irmã expandiu. Teve a palavra profética de expansão da vida espiritual na família. Isso é coisa extraordinária. Não tem preço, como dizem. Então, para nós colhermos essas coisas, nós temos que aplicar esses ensinamentos. Por mais que Apocalipse seja pavoroso, tem ensino. Tem ensino que nos faz ter motivações em continuar com o Senhor Jesus. Agora, particularmente na igreja de Laodiceia, que é a igreja desse período, desta época, Jesus fala assim, eu estou com nojo de vocês. Estou a ponto de vomitar. Porque eu queria que vocês fossem frios, mas vocês são mornos. Quando estão na igreja, são santos. Quando estão fora da igreja, faz as coisas piores do que os mundanos. Porque, vamos um exemplo assim, o adúltero. Sabe que não tem problema nenhum. Todo mundo faz. O mentiroso, todo mundo está mentindo, qual é o problema? Mentirinha de nada, mentirinha boba, tudo bem. Mas quem é da igreja sabe assim, que o diabo é o pai da mentira. Então eu já sei que mentira não tem nada de bom. A Bíblia diz que adultério não agrada a Deus. É uma traição, é um engano, uma falsidade. Então quer dizer que quem está fora da igreja, quem não é cristão, está vivendo a vida do jeito que quer. Mas quem está na igreja, cometendo essas coisas, além de ser pecador, é o hipócrita. Porque quem está lá fora, não esconde para ninguém. A bebida, a droga, o sexo, o engano, até a bandidagem, todo mundo sabe. Agora o cara na igreja, minha irmã na igreja, gosta de santinha, e lá fora, eu ir para aquela igreja? De jeito nenhum. Nós já dirigimos numa comunidade, onde, quando nós chegamos lá, a primeira vez, começamos a conhecer, evangelizar a comunidade, nos falaram isso. Aquela igreja lá, não vou não. Vou não. Eles fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso. Que morava tudo no mesmo lugar, todo mundo se conhece. Faz isso durante a semana e depois vai para a igreja? Para essa igreja não vou, não. Nós tivemos um trabalho muito grande para tirar essa imagem da cabeça dos moradores. Porque aquelas pessoas, aqueles irmãos que faziam isso, não representavam a Jesus Cristo.
Graças a Deus que conseguimos. 2 anos, foi 1 ano. 2 anos que nós trabalhamos ali para mudar a igreja, a mentalidade dos moradores. A igreja cresceu, começou a ver que havia diferença. Tem crentes e tem crentes. Tem médico ruim e médico bom. Pedreiro bom, pedreiro ruim. Então tem crente bom e tem crente ruim. E o Senhor Jesus quer que a gente veja as coisas boas do reino de Deus. E é você que vai fazer isso. É você que vai mostrar como um crente avivado, como um crente fervoroso espiritual, como um crente que foge do pecado, como um crente que volta ao primeiro amor, que suporta a tribulação. Isso tudo porque o Senhor tem mostrado coisas extraordinárias para nós. Aí eu vou pedir para você baixar sua cabeça e orar ao Senhor. Senhor, em tal coisa eu não estou bem, não estou fazendo direito. Eu queria até melhorar assim. Diga para o Senhor, se apresente a Ele, onde você considera que precisa mudar. Fale com Ele. Ele, através do Espírito Santo, é que pode te dar forças, operando até um milagre, para que a sua vida mude e você possa ser realmente assim, avivado, voltando ao primeiro amor. E o que Deus quer é que, na verdade, você tenha cumprido na sua vida o que disse no início do capítulo, que você seja feliz. Não somente quando você for lá no céu, não. Enquanto você está aqui na terra, Deus tem esse pensamento sobre você, que você seja feliz, que você tenha paz, que você tenha gozo. Tudo está escrito para nós hoje. Lá para o João era novidade, mas nós já temos a revelação de Deus. Que Deus assim opere na sua vida e faça o extraordinário. Pai querido, neste momento, tu abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a tua vontade. Que venha o teu Santo Espírito nos dando forças, Pai, para conduzirmos a nossa vida de tal jeito que eu não fique no lugar de conforto, na comodidade, na religiosidade, não, Senhor. Que nós estejamos mergulhando na tua palavra, que esta palavra nos direcione para uma vida eterna contigo. Que esta palavra nos direcione a termos um encontro verdadeiro contigo e que este encontro mude a nossa vida e que todos que estão ao nosso redor possam perceber que mesmo que este período seja a igreja de Laodiceia, Senhor, tu se agradas de nós. Nós não estamos com um pé no mundo nem com um pé na igreja, mas nós temos inteiros na tua casa, inteiros na tua presença. No dia do Senhor, nós estamos em ti, Senhor. Mas ajuda-nos, porque é difícil. A tribulação, os problemas familiares, aquilo que nos traz agonia, perturbação. Senhor, que venha o teu Santo Espírito, o outro Consolador, aquele que dá essa paz, que haja o teu fluir em nossas vidas, Senhor. Que haja o teu mover. Assim, Senhor, eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus.